O meu tema aqui, nós vamos fazer um bate-papo informal. O meu tema aqui é um tema bem, vamos dizer assim, né? Eu vou mexer num vespeiro de abelhas, assim, sabe? É uma coisa, não é muito confortável falar do que eu vou falar, porque é um tema bem delicado, mexe muito com as nossas emoções. O tema que a gente vai abordar hoje é o tema do perdão. Eu sei que você teve o tema do perdão dentro de um olhar mais clínico e de um olhar mais ligado a uma terapia, uma psicologia, ainda que o Gessé tenha usado a palavra de Deus, mas ele andou neste ambiente que está ligado às nossas emoções. E os prejuízos que o perdão, quando não efetivado, quando não executado, quando não praticado, ele causa em mim e em você. Então ele causa um peso, ele causa dano às nossas emoções. Eu hoje vou falar de perdão dentro de um contexto e de um olhar pastoral. Então a minha ótica de perdão aqui, ela é pastoral e teológica. Ela não é clínica. Eu não vou falar de perdão no sentido clínico. O que o perdão faz com as nossas emoções. Eu vou partir da ótica do que Deus fala a respeito do perdão e como nós, filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, devemos executar esse perdão. Então a minha fala aqui hoje vai ser uma fala mais pastoral, livre. Eu vou tentar explanar isso da forma mais simples possível, mais rápida possível, porque eu queria deixar um tempo para você, caso você queira fazer alguma pergunta a respeito do perdão, dentro de um olhar e de uma ótica bíblica. E eu tenho algumas perguntas que foram me enviadas, eu tenho 8 perguntas complicadíssimas para conversar sobre elas. Não são fáceis, mas se der, nós iremos conversar sobre elas, tá bom? Então, o tema do perdão é um tema bem, assim, bem confuso às vezes, bem difícil de lidar com ele. Como eu falei, o perdão ele mexe muito com as nossas emoções. O perdão é algo que emocionalmente nos remexe aqui dentro. Mas eu quero olhar o perdão a partir da voz de Jesus. Eu entendo que talvez eu não vou cair aqui no erro de achar que todos que aqui estão são crentes em Jesus, não são? Todos aqui confessam a fé em Jesus, sim. Todos aqui amam e são apaixonados por Jesus, né? Então, eu estou falando com filhos de Deus, com crentes. E vamos olhar o texto de Jesus, dentro do que Jesus nos ensina. Eu tenho 2 textos para compartilhar com você. São textos assim conhecidos, são textos bem popular, né? E eu estou falando com filhos de Deus, com crentes, e eu queria começar com esses textos aqui. O primeiro texto está lá em Mateus, capítulo 6, o verso é o 12, depois a gente pula para o verso 14 e verso 15. Se a gente quiser, a gente vai passar do 12 ao 15, tá bom? Podemos ler? A minha versão é uma versão bem contemporânea, uma versão chamada NVT. Não sei se vocês têm, mas não muda nada. Algumas palavrinhas talvez sejam um pouco diferente da sua. Tá? Mateus 6, verso 12 e o verso 13. Lembrando que isso aqui é um bate-papo. Não é aula, não é um bate-papo livre. Se você quiser levantar sua mão no meio do caminho, não entendi, quero perguntar, fique à vontade, tá bom? Isso é informal, não é nada formal, tá bom? Isso é uma reunião, uma conversa de amigos, não é uma roda de amigos? Sim. 12. Jesus está ensinando aqui os seus discípulos, os seus apóstolos a orar. Então, qual foi a solicitação aqui? Ensina-nos a orar. Então, Jesus começa.
ensinando. Em um trecho dessa oração, ele fala assim, que a nossa oração deve conter isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aí ele vai, aquele clássico, né? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Verso 14. Se o seu Pai, ou o seu Pai Celestial, os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não os perdoará dos seus pecados. Então esse texto aqui é a fala de Jesus. Não é a fala do André, não é a fala da Jess, não é a fala da Regina, não é a fala dos pastores, não é a fala de Jesus. Aqui eu e você somos seguidores de Jesus. Não somos seguidores de homens, somos seguidores de Jesus. E o nosso coração tem que ser um coração que está alinhado com o coração de Jesus. Essa explicação é interessante, que Jesus pede, ou ele explica, a forma como o perdão ocorre. O perdão que ocorre entre eu e Deus, ele está também conectado, ligado a uma determinada circunstância, em um determinado momento da minha vida que eu posso estar em atrito ou com um problema com alguém. Então, dentro desse contexto aqui, o que Jesus deixa claro é assim, que eu recebo perdão à medida que eu perdoo. Assim, é condicional. Não é que Deus vai me... dependendo do caso, e aqui eu falo de contextos, nem todos os ambientes são iguais, nem todos os contextos são iguais. Mas todo contexto que houver um problema relacionado a perdão, a condição e a ideia de Deus é que isso seja resolvido. Enquanto isso não é resolvido, isso fica como algo que te empata em ter um relacionamento com Deus. E aqui é que nós temos um problema. Por quê? Porque na maioria das vezes o perdão é estabelecido por nós. Eu e você às vezes determinamos o que é perdão e até que ponto ele vai, e até que ponto eu exercito isso. Eu faço isso a hora que eu quero, eu faço isso o dia que eu achar que deve ser, o dia que eu levantar da minha cama e o céu tiver cor de rosa, eu vou fazer isso, enquanto isso não acontecer, eu vou levando e não vou resolver essa situação. Só que Jesus diz ao contrário, não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu determino, não é segundo algo que eu estabeleço, é segundo o que ele estabelece e o que ele ordena. Então, em uma ideia, aqui eu queria ampliar isso, eu queria falar para você que eu e você, nós, como filhos de Deus, não andamos mais segundo a ideia deste mundo. Não andamos e não nos comportamos mais segundo princípios desse mundo. Perdão no mundo é uma coisa, quando ocorre, é muitas vezes diferente do perdão solicitado, exigido de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, eu e você temos como um parâmetro, uma regra, seguir algo que é semelhante muito, ou está muito ligado às coisas do mundo. A mentalidade secular, a mentalidade que um dia eu e você tivemos, uma mentalidade que está relacionada à nossa natureza. Eu e você carregamos uma natureza que é uma natureza pecaminosa. E ela entra em um conflito com a vontade de Deus. Constantemente, 24 horas por dia. Você já levanta em atrito contra a vontade de Deus. Por quê? Porque, por natureza, eu e você não queremos executar a vontade de Deus. Isso é fato. Se você consegue já levantar de boas, querendo já praticar tudo, tem alguma coisa errada. Porque no natural, a gente não queremos fazer isso.
Nós fazemos isso por causa do amor dele que nos constrange, por causa da vida e do poder dele que ele nos concede. Então eu levanto e já levanto neste conflito de ter que fazer, ter que ser amoroso, ter que ser longânimo, ter que ser paciente, ter que ser bondoso. Sabe aquelas coisinhas do fruto do Espírito? Eu tenho que ser isso. E muitas vezes eu não desejo e não quero ser isso. Só eu, né? Só eu, né? Ninguém me acompanha aqui. Então eu e você, já que você se enquadrou comigo aqui, a gente às vezes quer pegar alguém pelo pescoço. A gente quer dar aquela torcidinha de frango, né? No pescocinho de frango, virar. Porque isso é natural. Seria mentira nossa falar que não é natural. A gente queria, muitas vezes, romper um relacionamento, acabar com uma amizade e determinadas coisas, porque a gente foi afligido, foi emocionalmente defraudado, traído, sei lá, N coisas podem acontecer, ofendido, difamado. Então várias coisas podem ocorrer e você no meio desse caminho aí, dessa nossa vida, a gente deseja, não, vou romper relações, vou acabar com isso, falou mal e eu não estava naquela cena, não fazia parte daquela história, agora estou recebendo algo que eu não fiz, eu sou inocente, não tenho parte com aquilo, agora estou sendo difamado, estou sendo traído, investi um dinheiro nessa empresa, agora essa pessoa me traiu, levou toda a minha grana, o que eu faço? Isso tem que ir para o inferno. Jesus tem que vou orar para Jesus acabar com a vida dele. É assim que a gente quer fazer. N situações que ocorrem, mas quando eu me deparo com a palavra de Jesus ela me confronta e assim, se Ele é Senhor da minha vida, da sua vida, ela nos machuca, ela nos atinge de tal forma que a gente fica desconfortável. E aqui é ainda pior, porque se é uma coisa que me afeta só a mim e tal, e eu consigo ainda de alguma forma ter ali uma comunhão com Deus, ainda vai. Aqui não, aqui diz que o relacionamento entre eu e Deus é rompido. Fica como se fosse bloqueado. Sabe assim, é como uma documentação retida, você precisa pagar alguma coisa para aquela documentação sair, você andar ali legalizado. Enquanto aquilo não sair, enquanto aquilo não for pago, a documentação está lá parada, estacionada, e você fala, meu Deus, não precisa. Não anda, não sai. Por quê? Porque você precisa resolver aquele dilema, aquele problema. E como filho de Deus, como filhos de Deus, eu e você precisamos resolver esses problemas. Assim, é da natureza cristã andarmos como Jesus. Assim, é difícil hoje. A gente desassocia isso. A gente entende salvação como algo que eu recebo e vou ser salvo lá no futuro, mas eu digo para os meninos e para quem está ao meu lado que salvação é como um combo. Ela nos salva de uma ira que virá, de algo que vai acontecer no futuro, mas ela também nos salva daquilo que somos hoje aqui. Aquele pecador chato, ruim. Também esse evangelho nos salva hoje deste tipo de pessoa má que somos. E quando esse evangelho nos salva, ele nos salva por completo, o nosso proceder deve ser um proceder totalmente diferente. E é aqui que Jesus entra e é aqui que a coisa fica mais delicada e mais sensível. Por quê? Porque ele vai tentar fazer esse ajuste de todas as formas. Veja só, Jesus, ele nos ama de uma forma inexplicável. Você não consegue colocar em palavras, não há ninguém nesse mundo que consiga colocar em palavras o amor que Jesus sente por mim e por você. É um amor assim absurdo, ao ponto, se você prestar atenção e aprofundar essa ideia, ao ponto dele abrir mão da sua glória e tornar-se como uma de suas criaturas. Isso é inexplicável.
Você não consegue colocar isso em palavras livres, assim, sem ver o impacto disso. Só que isso tudo está relacionado ao amor. O impacto e o amor de Jesus é tão grande por mim e por você, que ele teve a coragem de descer do seu sublime trono, do seu ambiente celestial e tomar, o Paulo fala lá em Filipenses, a forma de um servo. Ele não vem nem como um governador, como um imperador, como um grande religioso do seu momento, não. Ele vem na pior das condições. Ele vem na condição de um servo, de um escravo. Aí você olha a dimensão desse amor. Porque ele odeia uma coisa que existe em nós. O amor dele é tão grande, e ele nos ama de tal forma, que ele faz tudo isso. Ele desce, transforma-se, encarna-se como um homem, anda como um homem, tem fome como um homem, chora como um homem, sendo ele Deus, porque ele odeia uma coisa que existe em mim e você. Ele me ama, mas ele odeia o pecado. Ele me ama, mas o pecado é uma coisa tão ruim em mim, que ele falou, vou morrer por eles, vou receber a sentença para dar a eles a condição de existir nele uma nova vida, de existir nela uma nova vida, porque esta vida que existe nela é insuportável nos olhos, porque ela acaba com a beleza do ser humano. O pecado, ele acaba com a imagem, aquela coisa boa que Deus fez lá no Éden. Quando Deus fez e criou o homem e a mulher, diz o texto lá que tudo que Deus fez foi bom, perfeito, maravilhoso. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele destruiu aquilo que era belo, ele contaminou o meu ser. Então, essa natureza que eu trago aqui, está alinhada comigo, eu não consigo me desassociar dela. Essa natureza, ele não suporta, ele não gosta dela. Por não gostar dela, ele deu uma nova vida a cada um de nós. Quando eu continuo me segurando na velha vida, eu continuo aborrecendo ele que é santo, ele que é amoroso, ele que abriu mão de tudo isso para me conceder a oportunidade de não ser mais aquela antiga pessoa. Quando você ainda age com ideias, pensamentos que ainda estão gerando ou estão dentro deste ambiente de inimizade, onde há falta de perdão, onde ainda há rancor, onde ainda há amargura, onde ainda existe ira, raiva, e não tem este estender a mão em amor, em perdoar, ele fala, essa é a velha natureza que tanto me aborrece. Poxa, Andrezinho, você precisa resolver essa questão, porque você não pode, eu morri para que essa velha natureza, que eu não suporto, que está em você, se manifeste. Eu não quero que ela se manifeste. Eu não quero que ela venha para fora. Por isso que eu te concedi uma nova vida. Por isso que eu te concedi poder para ser uma nova criatura. Para que você não tenha a necessidade de voltar no baú, abrir o baú e tirar deste baú aquela velha natureza, aquele velho comportamento. Eu quero, Andrezinho, que você leve para o baú a velha natureza, passe uma chave e joga fora essa chave. Eu não quero que essa natureza volte. Porque quando ela volta nos separando. Ela volta nos distanciando. Eu e você vamos nos distanciar. Porque você entra num ambiente de pecado. E pecado é uma coisa que eu não suporto. Eu te amo tanto, mas o pecado eu não suporto. Então eu preciso que você resolva essa questão do pecado, para que eu possa me relacionar com você.
E dentro desse parâmetro, o perdão é uma das circunstâncias que nos separa. O perdão é uma coisa que entristece o coração de Deus quando ele não é exercido, quando ele não é executado. Talvez nessa noite, nesse momento, você fale assim, mas tem coisas que não dá para perdoar. Existem situações que não há como perdoar. Existem situações que eu não posso perdoar. Existem situações que eu carrego comigo há anos e essa relação não vai mudar porque é impossível, não consigo, não dá. Esse ainda é o ambiente da antiga natureza. Esse é o ambiente da antiga natureza. Assim, essa natureza ainda ela continua falando, ela continua gritando e ela continua nos separando de Jesus. É isso que ele falou. Se não há perdão, qual é o pedido, a solicitação? Quando você chegar no seu quartinho, quando você chegar no seu ambiente de oração, quando você chegar nesse ambiente de entrar na minha presença, você fecha aquela portinha, se ajoelha e começa a fazer a sua intercessão. No meio do caminho você vai falar assim para Deus, presta bem atenção no que eu estou te ensinando, hein? Imagina Jesus tendo esse diálogo com os discípulos. Presta bem atenção, você vai estar naquele quartinho lá intenso, adoração fervorosa, o céu está descendo, e de repente o céu vai dar uma brecadinha e falar, ô Dezinho, tudo bem, filhão? Precisamos resolver aquela coisinha lá. Enquanto você não resolver aquele parâmetro do perdão, eu não posso descer com a minha glória ainda aqui. Então resolve lá, abre a portinha, volta lá, resolve essa questão, depois fecha a portinha, entra na minha presença que a glória vai descer. É isso que ele está falando. Mas enquanto você ainda, Andrezinho, estiver nesse ambiente de não perdoar, de ainda trazer para dentro do quartinho essa sua presença, essa sua antiga vidinha, enquanto você trouxer para cá, não dá. Eu preciso que você deixe ela lá no baúzinho, guardadinha, mortinha, bonitinha, fechadinha, para que ela não se manifeste. Talvez você fale assim, eu venho aqui com autoridade, eu posso falar assim com autoridade, porque eu passei várias situações na minha vida. Eu tenho um caso dentro da minha casa, assim, singular. Se um dia você puder escutar a minha esposa, ela tem uma história para te contar sobre perdão, que você vai ficar de cabelo em pé. Eu venho de um lar, assim, de um lar violento, de um lar de uma mãe que sofreu na mãe de um pai alcoólatra, de um pai que espancava a minha mãe. Eu nasci dentro desse contexto. E eu tinha um problema muito sério com meu pai. Então, desde os 11, 10 anos de idade, eu praticamente fui encerrando aquele contato com meu pai. Então, eu ali aos 10, 11 anos, 12 anos, eu já trabalhava, já era independente, eu já tinha o meu salário, não dependia dos meus pais, eu fui criando uma independência e eu e meu pai era uma relação de tudo bem, legal. Não tinha uma relação de amizade. Tinha um e aí, legal, como se fosse um amigo de rua. E eu me converti aos 21 anos e tive uma vida intensa de oração, de jejum, de leitura da palavra. Eu subia a monte, descia a monte, aquela coisa toda, a glória, o batismo com o Espírito Santo e tal. Em um bate-papo informal na casa de uma amiga, Deus chamou aquela minha amiga e falou, você está ferido aqui. E você precisa liberar perdão do seu pai nessa área aqui. Você precisa resolver esse caso aqui. Meus irmãos, poderia me pedir para ir para o norte andando, eu iria numa boa. Agora me humilhar de novo, aquele camarada. Eu tinha todos os motivos do mundo para odiá-lo. Eu tinha todos os motivos do mundo para não querê-lo perto de mim. Mas era o meu pai. Aí um dia eu encontrei
nessa transição, né, nessa revolta. Deus, tu não está pedindo isso de mim. Não, Senhor, tu não pode estar pedindo isso de mim, cara. E Deus não mudava o assunto. E assim eu percebia que algumas coisas da minha vida estavam como se fossem paradas, estacionadas. Eu era um excelente, na empresa em que eu trabalhava naquela época, eu era um excelente funcionário. Eu tinha tudo para estourar, para crescer naquela empresa e a coisa não andava. Aí um dia eu tomei meio que uma decisão, ainda não era decisão, era meio. Eu estava pensando, cogitando que eu podia andar com Jesus e manter aquela relação com o meu pai. Aí um dia eu tomei mais ou menos uma decisão, mas foi uma decisão muito conflitante de voltar a ter esse relacionamento com meu pai. Aí eu sentei com um casal de primos e esse casal de primos me orientou e falou, olha, a palavra do meu primo foi assim, não adianta você subir monte, não adianta você descer monte, não adianta você ler Bíblia, não adianta você fazer muitas coisas se você não faz a principal coisa, que é a obediência. Porque a obediência é melhor do que tudo. Aí eu não acredito nisso. Aí eu falei, não, deve ter uma resposta, alguém vai me dar uma resposta contrária a essa situação. Aí eu fui conversar com um amigo muito próximo, muito íntimo. Aí expus para ele tudo aquilo, ele falou, olha, diz a Bíblia que no dia que tu... Aí ele falou assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé te será, ou a tua força te será pequena, cara. Tu não pode te mostrar frouxo agora. Tu tem que, tipo assim, se eu usar essas palavras de hoje, tu tem que ir pra cima. Tu tem que ir lá resolver isso aí. Aí naquela, sair dali, por exemplo, eu poderia fazer, vamos dizer assim, percorrer um caminho de 800 metros para chegar em casa. Eu fiz um caminho de 4 quilômetros para alinhar tudo, pensar tudo. E naquela noite eu cheguei, chamei meu pai, sentei com meu pai, expus tudo que eu queria expor. E ali nós choramos juntos, pedimos perdão um ao outro. E a partir daquele dia, a minha amizade com meu pai se tornou uma outra amizade. Por incrível que pareça, a partir daquele dia, eu comecei a ser visto com um outro olhar na empresa que eu trabalhava. A partir daquele dia, passaram-se a questão de meses, eu recebi uma promoção atrás da outra até eu chegar num cargo de confiança naquela empresa, gerenciando e administrando grandes coisas dentro daquela empresa. Mas tudo começou lá num negocinho chamado perdão. Tudo começou quando eu resolvi resolver aquela parada. Mas aquilo também se estendeu porque eu não queria resolver. Eu ainda estava vinculado a uma antiga natureza, a um antigo ambiente. Vamos para um outro texto agora. Pastor, Diga. queria complementar uma coisa que me confundiu na minha juventude. É a questão de amar o inimigo, que Jesus falou dos discípulos. Falou aquela palavra dura, tem que amar o inimigo. Então, os discípulos, as pessoas que estavam assistindo foram embora. Ficaram alguns discípulos ali. Aí Jesus terminou que vocês não foram embora, porque foi dura a palavra. Então, é uma coisa que demora para entrar na nossa consciência, na nossa mente humana. Para mim foi muito difícil de amar O inimigo, por quê? Porque, como eu falei aqui, isso mexe muito com as nossas emoções. E muitas vezes a gente não entende que Jesus nos chamou para um outro ambiente. Não é num ambiente onde eu olhe a minha emoção em primeiro lugar. Olha como eu estou me sentindo, eu estou muito triste. Olha como eu estou me sentindo, eu fui traído. Olha como eu estou me sentindo, olha como eu estou. Sabe aquele olhar, olha como eu estou. Aí Jesus está falando, não, mas eu não quero olhar para você. Eu quero que você olhe para mim. Olha como eu estou. Eu estou o quê? Amando os meus inimigos. Porque eu sempre estou olhando para mim. As minhas emoções, as minhas razões,
assim, eu e você teremos qualquer desculpa. Eu e você teremos qualquer possibilidade de tentarmos não resolver aquela parada, porque a gente vai ter uma justificativa. Não dá. Talvez você esteja sentado assim, aí mesmo, e você deva estar pensando com você mesmo, não, o que ele está falando, assim, não dá, a minha situação não dá. Eu não consigo, eu não tenho capacidade, não tenho como fazer. Né? Veja lá agora, no capítulo 18 de Mateus, verso 21. Que aí nós vai pegando esse ambiente do pastor Uzias, irmão Uzias, que fala do inimigo. Né? Como? O que eu devo fazer? Então Pedro chega nessa cena aqui, no capítulo 18, verso 21 em diante. Jesus vai contar uma parábola. Mas você tem que se ater no que Pedro está falando. Pedro chega com uma ideia onde ele está falando assim, eu vou esbanjar. Eu vou jogar alto. O que Pedro está falando para Jesus é algo onde ele diz assim, eu vou jogar lá em cima. Lá em cima é 7 vezes. Por quê? Se você fizer uma pesquisa, você vai entender que lá no contexto onde Jesus está, havia um dito que você deveria perdoar uma pessoa 3 vezes. Ela poderia vir a primeira vez, você perdoa, vem a segunda vez, você perdoa, a terceira vez, perdoa. Quarta vez já? Não, já temos um limite. Pedro jogou lá em cima. Então, verso 21. Quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Ou aquele que peca contra mim? 7 vezes? Aí Jesus vai usar uma linguagem de exagero aqui. Ele não estava dando parâmetros de quantidade. Ele está exagerando na fala dele. Ele está dizendo assim, olha, exageradamente eu vou te explicar, Pedro. Não é só 7 vezes. São 70 vezes 7. Aí, porque a linguagem aqui não é quantidade. Jesus está falando, não, Pedro, não é sobre quantidade. Você não entendeu. Não está relacionado à quantidade. Está relacionado a quem você é. Aí ele vai explicar o quê? Existiu num reino um rei que pediu a conta. Falou para o seu servo, olha, me traga o resultado das somas de tudo que você conquistou, tudo que você arrecadou. Traga agora para mim. Quando ele chega na presença do imperador, do rei, o rei percebe que falta uma grande quantia. Essa quantia, se fôssemos colocar na linguagem de hoje, popular, nós estamos falando de milhões. Vamos pegar aqui o exemplo da Americana, o rombo. Quanto foi o rombo da Americana? Quantos bilhões? Falam-se de quase 40. O desfalque, daquilo que não entrou. Era como se o chefe chamasse para uma conferência e falou, olha, me dá os dados da empresa aí. E tu chegasse lá com um déficit na empresa de faltando milhões. Automaticamente o presidente, o dono da empresa, ou este rei, vai penalizar aquele homem. Então, olha, eu vou te penalizar, você está devendo uma quantia muito grande para mim. Ele vai falando aí, você vai acompanhando, você vai ver aí, ó. Nós estamos falando, por exemplo, de 70 milhões de moedas de prata. Sabe o que é isso? 70 milhões de moedinhas de prata que esse homem estava devendo para o imperador. Aí o imperador fala, ó, quero filho, quero bens, verso 25, eu quero tudo que é teu. Vai me trazer tudo que é teu. Tu vai vir, vai trazer filho, vai trazer casa, vai trazer tudo. Eu quero tudo. Mesmo assim,
ele dando tudo que tinha, ele não conseguiria nem riscar, assim, nem arranhar um pouquinho da dívida que ele tinha com o rei. Aí o rei vai falar assim, esse homem, verso 26, esse homem vai se curvar diante do rei e vai falar assim, olha, por favor, tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo, tenha um mínimo de misericórdia, me dê um pouco de tempo, que eu vou resolver tudo isso aqui, eu vou pagar essa dívida. Veja o verso 27. O dono, o senhor dele, teve o quê? Compaixão dele. Então ele concedeu a este homem o quê? A liberdade, soltou ele. Além de conceder novamente a liberdade, o que ele fez ainda mais? Perdoou a dívida. Era incalculável. Esse homem ia dar filho, ia dar casa, ia servir este rei pelo resto da vida dele, e ele não conseguiria pagar a dívida. Quando eu falei para você aqui que não se trata de quantidade, não é a quantidade de vezes que eu tenho que perdoar, não é disso. O que Jesus está explicando para Pedro é que existe uma dívida entre Deus e Pedro que Pedro nunca conseguiria pagar. O que Jesus está dizendo, Pedro, você está entendendo? Há uma dívida tão grande entre você e o meu Pai que você não vai conseguir pagar nunca essa dívida. É incalculável, não importa o que você traga, não importa como você chegue, você nunca vai conseguir pagar. Quando eu e você chegamos à cruz, quando eu e você chegamos a Jesus, nós chegamos com uma dívida que não se paga. Se existisse uma possibilidade, só uma possibilidade, neste universo, uma condição mínima que fosse, de nós pagar a dívida que temos com Deus, Ele não enviaria o Filho. Mas como não há nenhuma possibilidade disso, Ele concedeu o Filho. O Rei, por graça e misericórdia, nos perdoou a dívida que tínhamos, ao conceder o Filho. Continua. Verso 28. Então esse homem, ele sai da presença do rei. Então ele está caminhando no ambiente do palácio. E de repente ele se depara com um servo que é o servo dele. Então ele se depara com esse servo e ele lembra que esse servo também tem com ele o quê? Uma dívida. Ah, é agora. Ele agarra o servo pelo colarinho, bota o servo na parede e fala, me paga tudo que tu deve, tudo que tu me deve. Eu quero agora. Veja só o verso 28. Esse servo, ele deve 100 moedas. Não é quantidade de dias. O que Jesus está falando não é sobre quantidade. Ele está falando sobre uma dívida que nunca poderia ser paga. E ele está olhando para o pecador, para aquele que me afeta, que te afeta, como alguém que nos deve uma coisa simples. Dinheiro, vamos dizer assim, naquele dito popular, dinheiro de pinga, dinheiro de café. Sabe assim, aquela coisa sem valor. Porque quem deve bilhões, milhões, gastar 100 reais não vai fazer diferença. Ele não vai saldar essa dívida nunca. Então é isso que Jesus está dizendo para ele. Pedro, não é quantidade. É uma coisa que você nunca vai pagar. É uma coisa onde você vê e replica o exemplo. Não é sobre quantidade. É sobre exemplo. Não é sobre 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, ou 3, ou 4. Não é sobre quantidade de perdões. Ah, hoje eu perdoei hoje. Se estamos já no 6º perdão. Se bater no 7º,
vai zerar, no 8º já não consigo mais. O que ele está falando para Pedro é isso, não é sobre quantidade, Pedro, é sobre exemplo. Porque quando você vê na cruz, e você vê o tamanho da tua dívida, eu quero que você faça a mesma coisa com aquele que pecou contra você. Assim como eu perdoei a dívida que você tem comigo, que é impagável, você deve agir da mesma forma com qualquer um que peque contra você. Não é sobre quantidade, é sobre exemplo que devo seguir. Aí ele continua. Ele vai falando, olha, o servo agiu de uma forma totalmente sem paciência. O que ele vai fazer no verso 30? Diz o texto, meu texto que está bem clarinho, ele fala assim, ele não teve a disposição de esperar, mas mandou que o homem fosse lançado na prisão. Ou seja, esse homem ia ser colocado na prisão com todos os seus filhos, com a sua esposa, e mesmo assim, ele poderia trabalhar dias após dias, ele não iria conseguir pagar a dívida. O que Jesus está falando é que mesmo esse homem sendo levado à justiça pelo outro, ele não conseguiria saldar toda a sua dívida. Isso vai levantar como assim? Não é crente? Não é discípulo de Jesus? Não está na igreja todo domingo? Não está na igreja toda terça? Não vai por ciclo de oração? Não está frequentando Maduro? Como assim? Está agindo dessa forma? Não tinha que agir como Jesus? Não tinha que ser semelhante a Jesus? É isso que Jesus está falando. Não é sobre quantidade, é sobre exemplo. Então, o rei, ao escutar falar sobre isso, verso 32. Chamou o servo que ele havia perdoado, foi isso? Verso 32. E disse, você é um homem mau. Você tem muita maldade no seu coração ainda. Eu te perdoei uma dívida que era impagável. E você não teve a capacidade, a consideração de replicar isso na vida de alguém que estava em débito com você. E é interessante aqui que, verso 33. Por acaso não deveria... Olha só, Jesus está dando a dica. Você não deveria ter agido com misericórdia da mesma forma como eu agi com você. Você não deve agir com misericórdia com um pecador que te agrediu, te defraudou, da mesma forma como eu estou fazendo contigo. O Senhor irado. Veja só, que aquele que estava cheio de misericórdia agora veste uma outra face e se apresenta como outro, com outro lado da moeda que ninguém esperava. Irado, mandou esse homem de volta para a prisão. E aqui é muito duro, né? Para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Agora, olha só o que pesa aqui. Verso 35. Assim também o meu Pai Celestial fará com todos vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. É delicado, não é, gente? É delicado. O que eu faço com alguém que me agride, que defrauda? O que você faz? Por exemplo, em uma das perguntas que vieram aqui para mim, vamos pegar um ambiente de trabalho ou de prestação de serviço. O que fazer com uma pessoa que se diz cristã ou não,
que você contrata um serviço e ela não presta o serviço que ela te ofereceu, ela leva o teu dinheiro embora, ela deixa ou mal acabado, ou cobrou um valor e colocou um material inferior e você está tendo um problema posterior. Mas se nós trouxermos para dentro do ambiente de igreja, se você está com essa pessoa no mesmo ambiente de igreja, o que você vai fazer? Como é que você vai lidar com ela? Ela te ofereceu um serviço que ela não cumpriu, ela te levou um dinheiro adiantado e nunca te entregou o que prometeu, mas ela tá com você na ceia. Ela entra pela mesma porta que você entra todo domingo, toda terça, toda quarta, toda quinta. O que você faz? O que fazer com essa pessoa? Como lidar com essas circunstâncias? Esperar na saída, não. Cadê? Para conversar e te dar o perdão, né? Vocês não entenderam. Calma. Vocês já estão querendo julgar. Entendeu? Ele vai esperar lá na porta para perdoar. Mas assim, são situações comuns. Por exemplo, você contrata um pedreiro que não te entrega um trabalho, você vai numa mecânica que o cara te cobra por uma peça que você sabe que não é o valor devido e o carro continua dando problema. O que fazer nessas situações? Às vezes o cara é teu irmão em Cristo. Sobre o coração do outro, eu não tenho domínio. Eu tenho domínio sobre o meu coração. Da minha parte é ir até essa pessoa e perdoar. Só que, às vezes, a gente traz uma mentalidade que é mundana, não é cristã. A gente usa o perdão como colocar uma pedra sobre esse assunto e não vou tocar mais. Segue tua vida, siga a minha vida, não vamos mais nos falar. Isso não é o perdão de Cristo. Porque Cristo não faz isso comigo, não faz isso com você. E assim, o que Cristo faz conosco? Ele continua apostando na minha e na sua vida, nessa relação. Eu posso falar com conhecimento de causa que eu vivo errando e ele continua dizendo, eu te perdoo, vamos continuar caminhando. Mas quando alguém me fere, eu não quero ter essa mesma atitude com ela. Eu quero colocar uma pedra sobre aquele assunto, encerrar o assunto e seguir minha vida. E ela que se lasca para lá. Não vou tocar mais nesse. Mas não é assim. Pode existir isso. Aí, como eu falei para você, são corações que nós não dominamos. Talvez a outra parte envolvida nessa trama, ela pode não querer ter papo com a gente. Ela pode ter errado, você perdoa, mas ela pode não querer ter papo. Aqui vai ser uma coisa muito delicada, por quê? Porque o que está envolvido aqui é o que você conhece de Jesus e o quanto isso é significativo para você. Se eu andar como Jesus, olhando para Jesus, eu vou ter no meu comportamento de vida a mesma atitude que Jesus tem para comigo, não diferente. Eu não fui chamado, nós aqui como crentes em Jesus, nós não fomos chamados para andarmos diferente de Jesus. Pelo contrário, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6, se não me falha a memória, diz assim, todo aquele que crer, todo aquele que confia, ou todo aquele que confessa o nome dele, vírgula, deve andar como ele andou. Comportamento. E você tem o perdão, mas você tem um pós-perdão. Como lidar com as situações como essa? Por exemplo, como lidar com o prestador de serviço que me defraudou? Eu perdoo e me desligo do serviço dele. Entendeu? Mas se ele é meu irmão em Cristo, no dia que ele estiver numa furiosa, eu tenho que estar lá ajudando ele. E as pessoas me lideram. Esse é o problema, é que assim, há entre nós, não aqui, eu digo entre nós no sentido geral, pessoas que colocam assim, tá aqui, vamos encerrar esse assunto. Aí caiu um raio na casa do irmão, olha lá, foi praga de Deus, bem feito, legal, quero ver agora se levantar. Não,
Agora eu falo, irmão, o que tu precisa para reconstruir tua casa? Eu quero te ajudar com um saco de cimento, com um bloco. Tipo assim, eu não interessa o que ele me fez lá atrás. Não é sobre quantidade, é sobre exemplo. É de uma dívida que eu não posso pagar e tenho que replicar isso. E Jesus não está olhando. Imagine se Jesus estivesse olhando para a cruz e falava, vai ser tanta dor, eu não vou encarar isso aí não, pode deixar eles lá na deles, lá, se virem sozinhos. Mas ele, além de sofrer toda a consequência do meu pecado, da minha maldição, ele ainda estende um braço de amizade e fala, vamos continuar junto. E é isso que ele está falando, não importa o que aconteceu, o que importa é que você tem que fazer como eu faço. Todos os dias com você. É que eu e você chegamos na cena cheio de orgulho, cheios de... Eu posso fazer uma planilha com tudo que... Não, aqui não dá. Eu tenho 1000 desculpas. Mas Jesus vai olhar essas desculpas, ele vai amassar tudo, vai jogar no livro e vai falar, não mandei você olhar para suas desculpas, não mandei olhar para você, para o seu sentimento. Porque o teu sentimento nunca vai desejar perdoar. Não é sobre sentir, é sobre obedecer. É sobre executar o exemplo que ele pediu para ser executado. Olha para mim, veja como eu faço. Agora replica isso. Ah, mas eu estou me sentindo muito triste. Jesus deve olhar para minha cara e falar assim, não, eu entendo, legal, está triste, eu entendo isso, mas eu preciso que você perdoe. Porque quando você perdoa, vem a libertação. Porque aí você executa o que Deus está pedindo, e o que Deus está pedindo é sobrenatural. Aí você se sente até bem fazendo aquilo e você sente o desejo até de estender a mão. Imagina assim, é uma fala muito popular, mas bandido bom é bandido? Não, é vivo. Arrependido, transformado. Mas a gente pode sentir raiva? Pode. Só não pode dormir com ela. Mirar mais mas não peguei. Não, Só se fosse só ele. assim, imagina, vamos pegar agora um exemplo. Imagine se nós fôssemos agir com esse pensamento com alguém como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo consentiu com a morte de Estevão, ele aprisionou crentes em Jesus Cristo, ele tinha cartas para invadir casas, levar todo mundo preso. Há uma versão bíblica que diz que Paulo se alegrou com a morte de Estevão, quando as roupas foram jogadas aos pés dele. Se bandido bom é bandido morto, Paulo deveria estar nessa lista também. Mas o que seria o mundo cristão se Deus não usasse Paulo? E tem na igreja todos os ex, né? Todos os ex estão lá com o morto, né? Não, imagina assim, Deus vai atrás do pior. Que louvado seja Deus. E ele vai atrás desse pior e fala, tu vai ser alguém que eu vou usar extremamente. Até hoje, Paulo é uma personalidade que é estudada e complexa, que ninguém consegue entender como Paulo virou o mundo de cabeça para baixo. Ele virou o mundo dele de cabeça para baixo. Mas esse bandido bom, bandido morto, né? Depois se a gente aplicasse essa regra a Paulo. Então, às vezes, a gente tem que ter um olhar semelhante ao de Jesus. Não é fácil, gente. Não mesmo. Não é fácil. São assuntos delicados. Eu pego, por exemplo, eu peguei um assunto, estava conversando com a Jess um dia desse. Eu peguei um caso assim, complicadíssimo, de abuso infantil. E tu quer torcer o pescoço do camarada, tu quer. Não pode. Não é sobre a sua vontade. É sobre falar assim, eu te perdoo, vamos fazer uma denúncia,
Vamos seguir em Cristo Jesus. A gente não pode confundir as coisas. Mas é difícil. Você pegar situações assim complicadíssimas, de traição. O que fazer numa traição? Como reagir? Se a pessoa quer viver com você ainda, errei, pequei, traí, estou arrependido, quero continuar com você, como é que você lida com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Continuo, não continuo? Amor, não, como é que faz? Onde entra o perdão, ou continuar, ou estender a mão de misericórdia? Jesus nos chamou para andar numa contramão sobrenatural. Não é natural. Queria que você entendesse isso hoje e entender que você não age mais naturalmente falando. Você tem que agir segundo o olhar e a ótica de Jesus, não segundo o seu e o meu olhar. Entendeu? Sim, o perdão, você tem que entender isso. Eu não sei qual é a situação, não sei se estamos com pessoas que precisam lidar com isso ou não. Eu não sou dono de coração, não conheço coração. Então estou falando abertamente. Mas o perdão, como ela está falando, ele é sobrenatural. Entenda isso. A Bíblia não é uma cartilha, um manual de regrinhas morais, como o budismo, islamismo, esse tipo de coisa. Você abre um livrinho lá de regrinhas. Aqui tem uma regrinha, perdoar. Aí você vai lá e você executa isso. Esquece, não é isso. Perdão é algo sobrenatural. É como se Cristo estivesse através de você estendendo a misericórdia, a graça dele, o perdão dele por meio de você. Lembra que você e eu somos o corpo de Cristo. E por meio deste corpo é que Cristo se expressa. Por meio deste corpo é que Cristo se expressa. Então, quando você executa perdão, você está executando perdão à semelhança de Jesus. Como Jesus está liberando e perdoando você nessa relação. Aí você vai calcular os danos, você fala, não, se calcular os danos dela, o que paga? Você acha que ela num resort vai ficar feliz o resto da vida dela? Com tudo que ela sofreu? Se eu pagar, se nós nos juntarmos aqui e falar, qual é o país que tu deseja e sonha em conhecer? Conheço tal. Nós concedendo esse desejo a ela de felicidade. Tu acha que isso apaga tudo que ela sofreu? Toda a humilhação, toda a tristeza que passou? Isso só pode ser algo sobrenatural. Porque quando você se coloca a obedecer aquilo que Jesus solicita, ele se encaminha de fazer todo o resto e curar você. Aí você vai conseguir ainda servir e cuidar de alguém numa situação dessa. Pastor, Diga. mas tem que ter essa atitude da pessoa que errou, eu ir até a pessoa e pedir perdão. Sim. Agora vamos analisar contexto. Se esta pessoa está dentro de um ambiente religioso, sim, é mandamento bíblico. Se você souber que o teu irmão tem algo contra você, ele é o cara que te faz o mal. Se você souber, vá até ele e fala, deixa a tua ofertinha, não vou receber tua oferta, deixa a tua ofertinha aí de lado, resolve essa parada primeiro lá com ele e volta. Apresenta a tua oferta. É isso que Jesus disse. Se for um ambiente secular, vamos dizer, entre você e uma pessoa não cristã, você sabe que ela te defraudou, ela te traiu, ela fez alguma coisa dentro desse ambiente que você talvez não tenha a possibilidade de resolver. Isso é uma outra situação. Sobre essa situação, você não tem poder. Você não consegue. Às vezes essa outra pessoa não é cristã, não tem mentalidade cristã, ela não vai querer nem te ouvir.
Você vai chegar lá, sai que eu não quero papo contigo. Não tem o que fazer nessa situação. Agora, quando é uma confissão de fé, quando estamos confessando a mesma fé em Jesus Cristo, na família de Deus, fora de cogitação. Resolver. Entendeu? Entre a família de Deus não há possibilidade de nós termos dois bicudos no mesmo ambiente. Tem que se resolver. Dentro da família de Deus. Situações que envolvem terceiro, uma mentalidade secular, eu não tenho. Você não vai ter esse domínio. Vai falar com ele que ele vai... Não, às vezes ele não vai te entender. O que você vai falar vai ser até uma agressão. Você está me acusando? Não sei o quê. Aí você ainda vai entrar numa situação ainda mais complicada. Mas numa situação crentes em Jesus Cristo, esposa, marido, filho, sogra, quando nós estamos dentro de um ambiente de pessoas que confessam a mesma fé, os bicudos não podem ficar no mesmo ambiente. Tem que ser resolvido. Entendeu? Não tem como. Agora, por exemplo, ressalto para todos nós, de repente é um contexto que esse terceiro, essa pessoa aqui, ela está no ambiente de trabalho, por exemplo, um ambiente secular de trabalho. Alguém roubou a tua promoção. Alguém te passou, roubou aquele trabalho, aquele projeto, roubou a tua ideia, tu sabe que a ideia é tua, tu confessou aquilo, vou fazer esse projeto, a pessoa pegou o teu projeto, apresentou, galgou, e tu... Aí tu quer o quê? Mas tu não pode. Tem que continuar. Senhor, abençoa aquela criatura. Abençoa, Jesus. Eu profetizo, penso na vida dela. Mas assim, tu entendeu? Você não vai conseguir resolver casos assim. Dependendo dos casos, só um dia, se Deus proporcionar isso, você conseguir resolver. Ok. Mais alguém? Você pode falar assim, Senhor, perdoa ainda que a minha vontade. Não, assim, não adianta, gente, não adianta. A gente vai chegar em Jesus, a gente vai chegar assim, azedo. Acho que nem azedo é, que azedo eu gosto, amargo. Azedo é gostoso. Eu há algum tempo eu preguei sobre o Salmo 55. E lá tem um depoimento de um camarada chamado Davi. É um homem que anda com Deus. Mas que ele deseja a morte do seu traidor, do cara que o traiu. Ele chega num ambiente de tanta dor que ele fala assim, Senhor, mata ele, pô. E tem hora que é difícil mesmo. Executa ele, pô. Mas só que, assim, esse é o parâmetro de uma antiga aliança. Eu e você não estamos mais na antiga aliança. Eu tenho que agora olhar como é que Jesus lidou com o traidor. Senta aqui, Judas. Come comigo. Jesus é tão lindo. Mas... Não, vamos colocar uma mãozinha junta aqui. Sabe? Pessoal, quem está colocando a mãozinha aqui comigo, aqui, ó. Sabe, nessa noite eu vou ser traído, mas quem colocar a mão comigo, e o camarada tá lá, ó. Pegando os melhores pedaços para comer com Jesus. Ele vai sair daquele ambiente para trair Jesus. Como é que Jesus lida com um traidor? Amigo, tu vai fazer isso mesmo? Tu vai fazer o que você tem que fazer logo. Entendeu? Como é que Jesus lida com Pedro? Não, eu vou contigo aonde for, eu sou o cara, eu vou. Pedrão, é o seguinte, vem cá. Ó, tu tá em pé porque eu ainda estou intercedendo por você. Porque o diabo já tá pedindo para te malhar, ó. Há tempos. Tu tá aqui em pé porque eu estou intercedendo, não tô deixando. Mas Pedro, é o seguinte, ó, baixa a bolinha porque tu ainda vai me trair essa noite. Antes que o galo cante, tu vai dizer que nem me conhece. E nunca. Na primeira... Não, nunca vi na minha vida. Mas tu fala como ele. Eu falo como ele, tu tá enganado, velho. Eu não conheço esse camarada, não. Mas veja só, quando Jesus ressuscita, ele está entre os seus apóstolos, ele fala, chama Pedro.
acho lindo isso. Pedro não tem nem coragem de encontrar com seu Senhor. Acho lindo. Mas o seu Senhor, traído por aquele homem, tem coragem de falar: Pedro, vem cá. Que amor, né? Constrangedor. É por isso que, quando você olha para ele, só se você não estiver nele que você não consegue lidar com o perdão.